Bom, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Hoje nós faremos a defesa do trabalho de conclusão de curso da nossa acadêmica Estefânia Caroline de Faria. Eu, professora Lúbia Maieres Gomes Machado, sou orientadora, professora mestre Daniela Rodrigues de Almeida, co-orientadora, e as membros da banca, professora Alexandra Rosendo dos Santos Ramos e a professora Jaine Santos Borges. A professora Jaine não pôde estar presente na defesa pública, por problemas de saúde, e conforme a orientação da professora da disciplina de TCC2, ela já enviou o parecer, já enviou o trabalho com as sugestões dela, ela já está realizando a avaliação individual, ela só não pôde estar presente hoje na defesa. Gostaria de agradecer, a professora Alexandra, que se faz aqui presente, e também a professora Jaine, que não pôde estar presente, mas ela enviou, os agradecimentos pelo convite, enviou os cumprimentos aí à professora Alexandra e à professora Daniela também, e eu também gostaria de agradecer, aos colegas da Estefânia que estão aqui, que irão acompanhar a apresentação, a defesa dela, e Estefânia, você tem 30 minutos para sua defesa, tem uma boa apresentação. Obrigada, boa noite a todos. Eu vou começar a apresentação. Hanseníase na atenção básica, assistência de enfermagem ao paciente com hanseníase. Introdução. Hanseníase, doença crônica e infecto-contagiosa que acomete a pele, os principais nervos superficiais, troncos de nervos periféricos e órgãos. Transmissão: gotículas infectadas pela Mycobacterium leprae, expelidas pelas vias aéreas superiores. Diagnóstico e tratamento: diagnóstico essencialmente clínico e laboratorial, tratamento baseado em poliquimioterapia e profilaxia de novos casos. Atenção básica. É o primeiro nível de atenção em saúde, com ações que abrangem promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamentos, reabilitação e manutenção em saúde. Serviços em saúde. As atividades da atenção básica no Brasil são amplamente desenvolvidas nas ESFs, garantindo serviços multidisciplinares, entre eles de enfermagem, à comunidade. Competências de enfermagem na atenção básica. A implementação do processo de enfermagem, identificação de situações de saúde e doença, promoção, prevenção, recuperação e habilitação em saúde, gerenciamento de recursos e ações de educação em saúde. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura realizada entre novembro e dezembro de 2020. Busca de dados CAPES, PVS, Medline e LILACS, utilizando descritores hanseníase, enfermagem, enfermeiro, atenção primária. Critério de inclusão: artigos que descreviam as ações executadas pelo enfermeiro ao paciente com hanseníase. Critérios de exclusão: qualquer produção que não fosse artigo científico ou que não possuísse dados completos. Para a seleção de artigos, deu-se o uso do instrumento Prisma, sendo suas etapas identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. Metodologias. Etapas do processo de elegibilidade instrumento Prisma. Para orientar a pesquisa, foi elaborada a seguinte pergunta: quais ações são realizadas pelo profissional enfermeiro no que diz respeito ao atendimento, acompanhamento do paciente com hanseníase no âmbito da atenção básica?
Identificação. Número de relatos identificados, 29. Seleção. 2. Seleção. Número de relatos rastreados, 17. 3. Elegibilidade. Artigos em texto completo avaliado para elegibilidade, número 10. 4. Inclusão. Número de estudos incluídos em síntese qualitativa, 6. Perfil das publicações. Entre os artigos selecionados, foram identificadas publicações entre 2004 e 2018, em relação à classificação dos periódicos, Qualis Capes, quadriênio 2013 a 2016, 3 publicações estavam em revista com Qualis B3, 50%, B2, 16,6%, B1, 16,6% e A1, 16,6%. Tipo de pesquisa. Caso de estudo, relato, experiência, 50%. Estudo exploratório, 16,6%. Ensaio analítico, 16,6%. E validação de instrumento, 16,6%. Ações de enfermagem. Com relação às ações do enfermeiro na assistência ao paciente com hanseníase, foram identificadas 9 variações, sendo elas consultas de enfermagem com 83,3%, apoio à educação em saúde, 83,3%, avaliação de enfermagem, 50%, prescrição de enfermagem, 50%, vigilância em saúde, 50%, visitas domiciliar, 50%, supervisão de dose de PQT, 50%, planejamento em enfermagem, 16,7%, e a SAI, 16,7%. Frequência relativa à quantidade de ações que se repetiram no 100% dos artigos, cor branca. Discussão. Programa Nacional de Controle da Hanseníase, PNCH, prioriza o diagnóstico oportuno, tratamento adequado, prevenção de incapacidades físicas, rastreamento de contatos, busca ativa de casos novos e visa a interrupção de cadeia de transmissão. Esse é o principal serviço do enfermeiro com relação à hanseníase. Ele busca os casos, ele acompanha tudo para que o paciente não abandone o tratamento no meio do caminho, porque aí vai ser o tempo todo desperdiçado. É necessário planejamento, execução, acompanhamento e avaliação do cuidado através da organização do serviço. Dentre os estudos, predomina a consulta de enfermagem, enquanto ações e apoio, educação em saúde, pois a enfermagem é fundamental no acompanhamento dos pacientes e na busca ativa de novos casos. Quando o enfermeiro não busca esses novos casos, o paciente já chega na unidade de SF com o caso agravado. Aí fica mais difícil de tratar do que se o enfermeiro fosse nas casas, fazesse visita, os agentes de saúde passassem para o enfermeiro, se alguém da família já pegou, já teve contato. O acolhimento é fundamental durante o processo de enfermagem para o acompanhamento de pacientes com hanseníase, facilitando todas as outras etapas do processo de enfermagem. As ações de enfermagem na atenção básica são importantes para o fortalecimento do usuário
e família na adesão ao tratamento e enfrentamento da doença. A SAI, disposta na regulação do COFEN 358 de 2019, traz estratégias de ações importantes para a eficácia da atuação do enfermeiro no controle da hanseníase, possibilitando uma assistência eficaz através do planejamento contínuo. Considerações finais. A atuação de qualidade por parte do enfermeiro é de extrema importância para garantir o bem-estar do paciente. Uma vez que a busca ativa de casos, a adesão ao tratamento está diretamente relacionada à atuação do enfermeiro no enfrentamento da doença. As referências bibliográficas. Obrigada pela atenção. Ok. Stefânia, obrigada pela sua apresentação. Foi bem breve, né? Estava um pouco nervosa, bastante nervosa. Muito. Mas faz parte, né? Professora Dani está aí? Está, né? Sim, estou sim. Então tá bom. Eu vou passar a palavra... Estou sim. Eu vou passar a palavra para a professora Alexandra, né, fazer os comentários dela, e depois eu falo algumas das considerações da professora Jaine, né, ela já havia enviado o trabalho com algumas considerações, eu vou apenas acrescentar. E aí depois, né, se a professora Dani está no papel de co-orientadora da Stefânia, né, se quiser comentar a respeito do trabalho também, tá bom? Então, passo a palavra para a professora Alexandra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre um momento de prazer, né? Estar numa defesa, num projeto, é um momento gostoso, é um momento de aprendizado, né? Obrigada, Stefânia, obrigado, Lúcia, Daniela, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Stefânia, eu já conheço. Na hora que me mandou o projeto, a monografia, eu não me lembrava. Aí depois eu me lembrei que nós já tínhamos, inclusive eu que tinha dado a ideia para você, e aí eu sempre estou lotada, agora estou lotada, eu não sei nem com quantos meninos que eu estou agora. Hoje eu tive que fazer até uma colinha para lembrar das apresentações, mas assim eu lembrei do rostinho dela, né? Foi minha aluna em saúde coletiva, lembrei sim. Mas mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela sua apresentação, você estava muito nervosa, já é uma característica dela, ela não gosta muito de falar, né? É assim mesmo, cada um tem um perfil, e aí, na hora que é obrigado a falar, fica nervoso e come as palavras. Acontece com todos nós, até nós professores, viu? A gente pode ter dado 1 milhão de aula. Na hora que chega na 1.000.001, a gente vai comer coisa, vai falar assim, eu poderia ter ido mais devagar, eu poderia ter feito diferente. Mas parabéns por você ter apresentado, é um desafio, né? É uma coisa diferente, eu acho que faz parte da universidade, quando você faz um curso de graduação, esses momentos são importantes. Com relação ao seu trabalho, eu acho que na sua apresentação, pelo seu nervosismo, infelizmente você não explorou tudo que você tinha para explorar, que tinha muita coisa interessante lá para ser discutida, mas a leitura que eu faço, começando, por exemplo, eu vou e volto lá no texto, começando pela... Assim, o que eu vou falar é no sentido de contribuir, porque eu sei que a Lúcia gosta de publicar, a Dani também, mas, assim, o trabalho está muito bom, dentro dos critérios de científico para um trabalho de graduação, ele preenche todos os requisitos. Então, aquilo que eu vou falar é para, de repente, vocês quiserem dar uma mudada na forma de escrever,
né, para ficar mais tranquilo para publicar e tal, mesmo só minhas sugestões mesmo. Eu estava lá na consideração final. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, que eu tenho que de cabeça já não lembro mais. Então, lá no seu resumo, você fala, você faz assim muita explicação. Eu vou ler, eu só vou fazer o corte do primeiro para você ter uma ideia. Por exemplo, você colocou assim: a hanseníase trata-se de uma patologia crônica infecto-contagiosa que acomete a pele e os principais nervos periféricos. Não, corta isso, só coloca hanseníase, vírgula, patologia crônica e infecto-contagiosa que acomete a pele e os principais nervos. Então, você tem que ir cortando um bocado de palavras, né? Várias palavras, para você enxugar. E isso acontece no seu resumo inteirinho, tá? E uma coisa interessante, você não vai trabalhar na sua monografia os conceitos de hanseníase, as definições da doença. O seu trabalho é identificar as ações, né? Que já até troquei o verbo, acho que você colocou verificar, eu dei a sugestão de identificar e já estou trocando aqui. Então, assim, o seu objetivo é verificar as ações que são desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção básica para assistir o paciente de hanseníase, né? Então, introduz assim. Começa na introdução falando do seu recorte. Você está entendendo? Ao invés de você falar, hanseníase é uma doença infecciosa. Pega uma frase que você tem lá no texto e coloca. O enfermeiro da atenção básica é responsável pela assistência ao paciente de hanseníase. Aí você pode até colocar vírgula, doença infecto-contagiosa que acomete principalmente os nervos, a pele e os nervos periféricos. Mas o seu trabalho, ele é muito mais que a definição da doença. E lá você começou pela definição da doença. Compreendeu? É só para você mudar a ênfase. Não começa com hanseníase, começa com o seu recorte, tá? É só para você trocar a ordem das coisas. Para ficar mais interessante. Deixa eu ver mais aqui. Aí tem umas... é para investigar, tá? É isso que eu queria, assim, também sugerir, que eu acho. Você colocou investigar. Eu acho que seria mais interessante identificar. Tanto que lá nos seus resultados, você já coloca a palavra identificar. Foram identificadas 9 ações que são desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção básica. Então, você já usa na sua conclusão o identificar. Eu acho que ficaria interessante você colocar, identificar quais. Não precisa colocar esse quais também, não. Acho que identificar as ações que são desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção básica, mais ou menos assim, tá? Mas é só enxugar mesmo, esse resumo é só você enxugar mesmo. Na introdução, é a mesma historinha. Está bem escrita a sua introdução, está bem escrita, tem uma boa ligação entre os parágrafos, né? Mas aí, ó, até a metade dela, você nem fala do enfermeiro. Você vai falar primeiro da atenção básica e depois você fala do enfermeiro, né? Não precisa você mexer em nada nem escrever de novo, é mudar a ordem. Então, você vai falar, o enfermeiro é o profissional de maior responsabilidade dentro de atenção básica. Sendo assim, quando se trata do paciente de hanseníase, ele desenvolve isso. Aí você fala de atenção básica, aí você fala, a doença é uma doença importante, porque ela... Entendeu? Mudar a sua introdução. Quando a gente vai fofocar, a gente já não vai no cerne da coisa? A gente já não vai naquela rapidinho, né? Assim? Então, é este o gostoso do escrever. Então, o seu interessante é você colocar, fala do enfermeiro, fala da atenção básica, aí depois você entra falando o que é essa doença. Porque senão dá a impressão que você vai falar alguma coisa assim de conceitual de hanseníase. E é bacana porque, por exemplo, se vocês realmente forem publicar, quem for ler o seu resumo ou dar uma olhada de cara na sua introdução, já tem noção do qual é o ponto central, tá? Mas é só você mudar, se vocês acharem que é pertinente, mudarem a ordem mesmo de escrita dessa introdução. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. No final da introdução também, assim, ou no primeiro lá,
dar uma chamada, uma valorizada nesse profissional enfermeiro, né? Porque é ele que carrega mesmo o programa de Hanseníase. Eu acho que o profissional enfermeiro, ele ficou muito sumidinho na introdução. Então, podia dar uma chamadinha nele, né? Para dar aquele tchan. Você faz isso, mas você faz lá no final. Eu acho que isso poderia estar interligado no texto. Metodologia. Então, Lúbia, até acho que é mais para a Lúbia do que para... Eu fiquei na dúvida se é uma revisão sistemática mesmo, apesar de você ter usado o critério de elegibilidade Prisma. Mas eu fiquei na dúvida pela quantidade de artigos que foram selecionados, né? A gente sabe que uma revisão sistemática, a grande característica dela é o quanto esse estudo volume de artigos. Volume de artigos e volume de artigos no mundo, né? E tem que ter essa cara de dizer, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto nos... Então, assim, aí eu fiquei meio assim nesse sentido. Eu senti falta também na metodologia de dizer, não sei se eu comi mosca aqui, se é na língua inglesa, se é só artigos em português. Eu não vi aqui, de repente, colocar isso também. Mas, assim, eu acho que para revisão sistemática, apesar de vocês terem usado o critério lá, Prisma, eu não sei mesmo se não seria uma revisão integrativa, só para vocês darem uma olhadinha pelo volume mesmo. Porque se a gente... Eu não fui buscar, não, mas, de repente, né, se for mesmo submeter alguma revista, e aí eu tenho essa dúvida com relação... Porque o método sistemático, ele é muito rigoroso, né? Então, nesse sentido aí, então são as duas coisinhas só da metodologia que eu senti falta. A questão de realmente vocês deixarem mesmo como um estudo sistemático, ou passar por uma revisão integrativa e colocar a língua. Nessa busca, vocês usaram só o inglês, foi só para artigos em português, mas também, assim, o resto está tranquilo. Resultados, gostei bastante da maneira como vocês colocaram os resultados, ficou bem interessante, assim, foram bem descritos, não achei, assim, que necessitasse, assim, de muita coisa, não. Não, na verdade, de nada, eu achei bem interessante. Chama a atenção também na discussão, porque quando a gente vai discutir, a primeira coisa que você tem que focar é no seu resultado principal. Então, é chamar o bendito enfermeiro lá. Nesse estudo, foram identificados que o enfermeiro é o profissional principal. Já estou escrevendo seu negócio aqui, tá? Mas é você chamar o enfermeiro ali naquele primeiro e segundo parágrafo, assim, e dar a glória para ele, porque colocou o negócio do programa e tal. Não está errado, você faz isso mais lá na frente. Mas ele é igual a noiva. Ele tem que aparecer no primeiro, tem que ser mais aparece aí. O enfermeiro tem que ser igual a noiva, principal da festa. Você já tem que colocar o primeiro, desde o primeiro parágrafo. Na conclusão, eu senti falta da palavra ações, né? Vocês falaram qualidade de vida, alguma coisa, mas eu achei assim, no sentido assim, de dizer, as ações desenvolvidas são importantes. Eu senti falta de uma coisa, sabe? Que eu acho que o enfermeiro, muitas vezes, ele é muito sobrecarregado e fica faltando tempo para ele se dedicar a esse programa de Hanseníase. Eu não sei se vocês não encontraram alguma coisa nesse sentido, mas, assim, a gente que vai muito para as unidades, assim, que a gente percebe isso, que o programa, ele acaba ficando em segundo plano. Eles focam no tratamento, mas o programa mesmo, com o desenvolvimento de todas as ações, fica em segundo plano por falta de tempo, porque o enfermeiro ele é muito sobrecarregado numa unidade básica de saúde. Então, talvez, né, colocasse alguma coisa nesse sentido. No mais, tá bom, senão eu fico aqui a noite toda. O trabalho está muito bom, está muito bem escrito, o português está gostoso de ler. Assim, é uma passada de olho. Eu não precisei voltar no seu trabalho para, sabe,
Tem trabalho que você lê e você volta no parágrafo seguinte e não tem nexo e você não consegue a liga. Mas, assim, é só a questão mesmo que eu acho de intercalar o que é mais importante, colocar o que é mais importante para frente e as outras coisas virem subsequentes, tá? Mas, no mais, eu acho que era só isso. Muito obrigada pelo convite. Passo a palavra para a professora Lúbia. Ok, muito obrigada, professora Alexandra. Professora Alexandra, que trabalha com hanseníase, né? Então, ela tem uma experiência enorme e uma boa contribuição para dar para a gente. Apenas, né, comentando sobre suas considerações sobre o método, né, nos trabalhos finais aí, eu e a Stefânia, inclusive, já havíamos conversado sobre o tipo de revisão, né, Stefânia, né, que realmente a gente tem que partir mais para integrativa, e em relação ao volume de trabalhos, com esses descritores, realmente a gente não consegue um volume muito grande, porque os trabalhos sobre a hanseníase, eles são mais voltados para as ações ou para a epidemiologia, mas eles não são voltados para a enfermagem em si. Então, realmente, o volume das ações da enfermagem no que diz respeito ao cuidado é pequeno, exatamente. Olha aí, ó, um resultado legal e não está lá dizer que trabalha demais e que esse trabalho não está sendo exposto cientificamente, né? Exatamente, é isso mesmo, isso que você falou mesmo. E realmente é uma sobrecarga muito grande, né, porque a atenção básica, ela faz o acompanhamento de uma população no que diz respeito aos diversos agravos, né, a prevenção, e a hanseníase é um programa muito imenso, né, tem muito trabalho a se fazer, e o papel do enfermeiro no tratamento e acompanhamento da hanseníase é muito grande. Então, fica aí essa falha, né, tanto no que diz respeito à atenção, né, pela sobrecarga, quanto no que diz respeito também aos trabalhos que são publicados, né, voltados para as ações da enfermagem. A professora Jaine fez algumas considerações também sobre a forma de dispor os resultados, né, ela sugeriu falar um pouco mais, não só do processo de enfermagem, mas também sobre as demais ações que são desenvolvidas no que diz respeito ao tratamento, acompanhamento do paciente com hanseníase, e ela também fez algumas sugestões para acrescentar nas considerações finais, e considerações sobre formatação, né, lá nas referências bibliográficas. No mais, são as mesmas contribuições da professora Alexandra, então eu agradeço as duas, né, por se dedicarem ao trabalho, por terem aceito o convite, né, é muito bom ter vocês aí como membros da banca. E professora Daniela, gostaria de fazer algum comentário? Com certeza, né, Lúbia? Professora Lúbia, boa noite a todos, né? Nossa, eu acho que eu entrei e saí acho que umas 3, 4 vezes, né? Porque minha internet hoje, eu vou falar para vocês, hein, não está ajudando nem um pouco. Agradecer ao convite, né, Lúbia, por estar fazendo parte com você, com a Estefânia. Apenas parabenizar pelo trabalho, viu, Estefânia? Pela escrita, por tudo aquilo que você dedicou um bom tempo para estar dando o seu melhor. E hoje a gente pôde ver o quanto é importante, quanto faz parte tão importante, não só na questão da população, do programa, mas como também da enfermagem, né? Eu vejo que o sobrecarga, Alessandra, acho que está em todas as áreas, né? Do profissional enfermeiro, no programa, na atenção básica, mas é assim, é o que ela falou, né? É importante colocar nos resultados, na conclusão também, sobre essa questão que a dificuldade, né, Lúbia, de estar achando trabalhos direcionado para essa parte da questão do profissional enfermeiro mesmo. Mas só tenho a parabenizar você, viu, Estefânia, por esse momento tão assim esperado, né? De todo um curso, de toda uma fase, e aí nós estamos agora colhendo, né, os frutos. Eu tenho a parabenizar você, tá bom? Um abraço. É muito gratificante a gente ver essas meninas assim já finalizando, né?
Eu acho que é uma vitória. Eu acho assim que o TCC, tanto um quanto o dois, é um desafio para o aluno, né? Porque escrever não é fácil, né? E aí precisa de muita dedicação, precisa de muita disciplina, precisa de muita vontade de fazer. Então, assim, eu acho assim que é um desafio vencido, é uma vitória, né? Eu fico muito Ainda mais contente. numa fase dessa, né, professora? Sim, é mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda. A gente fica bem feliz de ver essa vitória dessas meninas e meninos, né? Stefânia, gostaria de comentar? Sim, quero só agradecer a senhora, minha orientadora, a co-orientadora Daniele, pela ajuda durante todo esse trabalho. A professora Alexandra descreveu certinho aí que eu tenho dificuldade na fala, eu sou quieta, quando preciso falar eu já me enrolo. A professora Jaine, pelas considerações que ela deu, a presença da professora Stephanie, dos meus colegas aqui presentes, só agradecer. Ok. Eu vou me retirar da sala um pouquinho, agora, né, nós vamos discutir, né, sobre o seu trabalho, e em 5 minutinhos a gente retorna à sala novamente, tá bom? Eu, professora Alexandra, professora Daniela, tá? Já já a gente volta e faremos, então, a leitura da ata, tá bom? Tá, obrigada.
Parabéns. Retornando, então. Estefânia. Retornou também. Oi. Professora Dani também já retornou. Vou fazer, então, a leitura da ata da Estefânia. Aos 20 dias do mês de julho de 2021, às 20 horas, no curso de graduação de enfermagem, foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão do curso de graduação de enfermagem da acadêmica Estefânia Caroline de Faria, com o título Hanseníase na Atenção Básica, Assistência de Enfermagem ao Paciente com Hanseníase. A banca examinadora foi constituída pelos seguintes membros: mestre Lúbia Maieles Gomes Machado, presidente e orientadora; mestre Daniela Rodrigues de Almeida, co-orientadora; doutora Alexandra Rosendo dos Santos Ramos, membro avaliador 1, e mestre Jaime Santos Borges, membro avaliador 2. Após a apresentação da monografia, a banca examinadora reuniu-se e, conforme o que consta no artigo 33 da Resolução 030 de 2012 do CONEP, atribuiu a nota 9,5
O presidente da banca, após proceder à leitura da ata, deu por encerrada a sessão, na qual foi lavrada a presente ata. Então, parabéns, Estefânia, por toda a trajetória, por todo o trabalho, né, pela sua defesa. Parabéns aí por estar encerrando mais uma etapa. Muito obrigada a todos. Só felicidade agora. Muito obrigada. Parabéns, viu? Foi um prazer. Parabéns, Estefânia. O prazer foi meu por ter a presença de vocês, tá? Que bom. Que bom. É muito bom a gente fazer parte desses momentos felizes. Só fiquem prontos aí que eu vou tentar tirar um print aqui da tela. Tá bom? Rapidinho. Ok. Depois eu envio para vocês. Tá joia. Obrigada. Tá bom? Boa noite. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, a todos que estiveram presentes, que acompanharam a defesa da Estefânia, a professora Alexandre, a professora Dani, né, a Estefânia também foi um prazer orientá-la nesse período, né, foi muito bom mesmo, graças a Deus conseguimos finalizar, o trabalho ficou muito bacana, muito bom, né, agora, enfim, né, quase enfermeira, né, Estefânia? Quase. Muito obrigada, professora Lúbia, tá, por esses dias todos, acompanhando, sempre me fazendo esforçar mais no tema, né? A gente repete um monte de vezes esse trabalho, mas para chegar ao fim. Muito obrigada. Isso, disponha. Então, ok, uma boa noite a todos, uma ótima semana. Obrigada.